Bom dia, irmãos. Queria começar orando com todos vocês. Deus eterno Pai, queremos entrar na Tua presença, permanecer na Tua presença aqui nesse domingo de manhã e Te agradecer por podermos estar aqui reunidos em adoração ao Senhor. Obrigado, Pai, por ouvir sobre Jesus aqui na ceia com Ribamar, Pai. Obrigado, Pai, pelo Senhor falar aos nossos corações aqui com Kleber a respeito da ajuda, a misericórdia para com os necessitados, Pai. Eu oro, Pai, agradecido por a gente poder ser inspirado pelos louvores aqui cantados. Obrigado pelas crianças também. Muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui Te adorando. Peço que o Senhor use esse momento, Pai. A Glorinha vai estar compartilhando com a gente também. Eu peço que o Senhor a use poderosamente, Deus, para compartilhar, Deus, daquilo que ela tem experimentado e que com certeza eu acredito que vai impactar muito a vida de cada um de nós aqui, Deus. Oro que o Senhor possa encher nossos corações de esperança e que a Tua palavra, Deus, que o Senhor abra os corações, Deus, a palavra do Senhor, que é quem realmente tem o poder de transformar as vidas, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Eu Te oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu falei na oração, hoje a gente vai fazer um culto um pouquinho diferente do normal, e eu acredito que vai ser muito edificante. Mas tem uma passagem nas Escrituras que fala como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. É uma alegria, assim, eu acredito, né, que vai ser muito edificante para a igreja hoje ouvir nossa irmã Glória. Ela vai estar compartilhando com a gente, e ela pôde fazer algumas viagens missionárias. Ela viajou para o Piauí, para o Paraná, e viajou para a Jordânia. E ela pôde compartilhar a fé dela. E quando a gente ouve essas histórias, eu acho que enche o nosso coração de muita alegria. Eu queria ler só um trecho das Escrituras em Filipenses. Você não precisa ir lá, mas ele diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de um ser humano. A Escritura fala sobre Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, e esvaziou a si mesmo. E teve uma atitude de colocar os interesses dos outros acima dos deles. E assim, eu só queria compartilhar essa passagem, porque essa passagem me faz me lembrar muito da Glorinha. A Glorinha, ela é geóloga numa das maiores empresas do Brasil, tem um cargo numa função estratégica da companhia, mas o que marca ela é a humildade dela. Ela decidiu abrir mão de muitas coisas para servir outras pessoas. Ela viajou para a Jordânia usando os recursos dela, porque ela queria ver a palavra de Deus ser anunciada lá. Era um sonho da vida dela. Viajou para o Piauí também, e isso me inspira. E eu espero que inspire vocês. Hoje a Glorinha vai estar compartilhando aqui com a gente sobre a viagem missionária que ela fez. É um momento de compartilhamento, não é um momento de ensino ou de pregação. E depois ela compartilhar um pouco, eu vou fazer alguns pontos no final, mas é uma honra para a gente poder ouvir você, Glorinha. Queria convidar você a estar aqui.
Só um pouquinho. Só um instante. Bom dia, igreja, queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo. Para mim é um privilégio muito grande poder compartilhar um pouco das coisas maravilhosas que Deus tem permitido vivenciar. E esse ano eu completei 21 anos de Cristo. E é impressionante que quem me conheceu há 21 anos atrás sabe que eu jamais estaria aqui falando, né? Então, Deus gosta de fazer milagres. Essa é a minha frase predileta. Ainda luto com insegurança para falar em público, mas já é uma coisa milagrosa de fato estar aqui. E é uma grande honra. Então, eu, em primeiro lugar, quero exaltar o nome do nosso Deus, porque é Ele quem faz. Eu estou aqui apenas para compartilhar um pouquinho do que Ele me permitiu ver, mas que toda a honra e toda a glória sejam dados a Deus e ao seu Filho Santo Jesus Cristo. Amém? Então, não sei se está projetando alguma coisa já aí. Eu pedi, tem um pequeno PowerPoint. Assim, eu sempre tive vontade de ir na Jordânia, que era um sonho de criança, mas só que Deus, Ele tinha um propósito muito maior do que esse meu sonho. Então, eu coloquei um mapinha aí que é Rio Jordânia. Aí o próximo, que eu achei que seria isso, né, Rio Jordânia direto, mas Deus, o plano dele era, não, antes você vai passar pela Paraná e pelo Piauí. Pode passar mais um, por favor? Então, em 2016, a Marie me convidou para conhecer um projeto chamado Mais, que é Missão em Apoio à Igreja Sofredora. E é um projeto que ela conheceu, recebeu um panfleto e ela não se contentou com o panfleto. Vamos ver se é verdade, porque na internet hoje qualquer coisa é possível, então a gente tem que ver ao vivo. E a Marie me deu a honra de me convidar, né? Então estive com ela lá. E eu achei impressionante que superou nossas expectativas, que é um projeto interdenominacional, não está ligado a nenhuma igreja específica, são pessoas que amam a Deus e receberam o chamado de servir ao próximo. Então, nesse local lá no Paraná, eles recebem refugiados que já chegaram no Brasil, eles não trazem refugiados para o Brasil, eles recebem esses refugiados e tentam inseri-lo na nossa sociedade, levando a palavra de Deus e também dando algum meio de sobrevivência. Pode clicar mais um? Que aí, eles têm um centro de treinamento missionário, onde tem jovens de vários estados do Brasil que eles vão lá de várias igrejas diferentes para fazer um curso de missões. E eu achei muito interessante que na foto tem uma pessoa que está com uma setinha aí, ela é praticamente minha vizinha. Eu saí do Rio, de Nova Iguaçu, moro na Baixada Fluminense, e saí daqui para conhecer uma praticamente vizinha lá no interior do Paraná, que ela estava cursando esse curso missionário. Ela ia ficar, o curso era 3 meses lá, e no dia seguinte ela ia para para o Piauí, mas do nada ela falou para mim assim, eu vou fazer a parte prática no sertão, mas o meu sonho é ir para a Jordânia. Então eu já vi as mãos de Deus assim, me levando para o Paraná, fazendo eu conhecesse uma pessoa que mora na Nova Iguaçu, lá no interior do Paraná, e que tinha esse mesmo sonho. E interessante também que uma das pessoas que foi a nossa guia, nessa visita lá no sítio dos refugiados lá no Paraná, a gente trocou contato, era uma jovem, né, tinha 24 anos, e no final daquele ano de 2016 ela foi convidada para ir para a Jordânia, e ela deixou o medo para trás e segurou na mão de Deus e foi, e ela está lá hoje, eu pude encontrá-la. Bom, aí, o ano passado, você pode clicar mais um, Piauí, tá? No ano passado, 2017, a minha vizinha, que eu conheci no Paraná, que também tinha trocado contato, ela me convidou para ir ao Piauí, né? Porque ela iria retornar, e ela ia ficar uma semana, e ela me chamou para conhecer o projeto lá, como eles atuam no sertão.
E é impressionante, assim, o ano passado eu já falei sobre o Piauí, eu vou falar bem rápido, mas até eu troquei algumas fotos para mostrar mais do projeto, que é um projeto, além de evangelismo, eles têm uma ação social também. Porque na região tem muita gente que sobrevive de Bolsa Família e tem uma baixa estima muito grande. Eles acham que eles não têm capacidade de produzir, de desenvolver. Então, tem um slide aí, que eu acho que já está da igreja em casa, tem a igreja nos lares. Então, tem uma metade do slide que tem fotos das igrejas nos lares. E isso eu achei impressionante, que essa ideia não é da nossa igreja, é uma ideia de Deus, né? Culto nos lares, lá no interior, são locais assim com pouca iluminação, não tem iluminação externa, só dentro das casas. E as pessoas andam, às vezes, quilômetros para poder chegar na casa do vizinho, que as casas são muito afastadas, mas elas estão animadas para ouvir a palavra de Deus e elas têm essa dedicação. E no mesmo slide, eu comecei a falar antes, a questão do trabalho social. Então, foi montado lá uma fábrica de brinquedos de madeira, para que as próprias pessoas também possam desenvolver, né, ter uma fonte de renda. E eles incentivam muito que as pessoas utilizem um padrão, que eles mesmos criam os padrões de desenho. E aí tem essa plaquinha que é assim, feita por um sertanejo, para que as pessoas possam lembrar assim, você também é capaz de fazer, né? Você não precisa apenas depender de Bolsa Família, você pode criar algumas coisas. Aí eu achei bacana porque eles, por exemplo, tinha dominó. Aí o brinquedinho dominó era com desenho de cactos, né? E vários brinquedos eram com padrões de coisas do Nordeste. Eu achei bacana mesmo. E aí também tem esse projeto do reforço escolar. É um projeto de Deus também, né? Projeto de que lá também no interior tem uma fotinha aí no meio aí, que tem as criancinhas que têm aula de reforço escolar. Eu só visitei o local no Piauí, mas o mesmo projeto também atua no sertão de Alagoas, e lá as aulas do reforço escolar são à noite na praça, né? Eles levam materiais para a praça, para as crianças que quiserem podem chegar lá, né? Bom, pode clicar mais um. Então, depois de ter tido a oportunidade de conhecer esses dois projetos lá, esse ano Deus permitiu que eu realizasse meu sonho de criança, né, que era visitar a Jordânia. Só que o meu sonho antigo era questões turísticas, né, para visitar Petra, que é um dos locais mais conhecidos lá. E aqui nessa slide eu quis colocar um mapa, né, da região, mostrando que a Jordânia ela tem uns vizinhos assim complicados, né? A Síria, Iraque, Arábia Saudita, Israel, o próprio Egito fica próximo também. Mas ainda assim, o rei, ela ainda possui rei, ela tem um rei que é moderado, o rei é muçulmano, um país de maioria muçulmana. Mas ainda assim ele permite que tenha igrejas lá. Então tem várias igrejas. E do lado do mapa tem uma figura aí toda cheia de informações, mas é porque eu recebi um catálogo que comenta um pouco sobre a história da região, né? E eu achei bastante curioso, eu ressaltei algumas coisas que tem tudo a ver com a Bíblia, né? Que a Jordânia tem vários sítios, locais bíblicos, povos citados na Bíblia que habitavam aquela região. Então, por exemplo, que comenta que a Jordânia, ela era dividida no passado em Gileade, Amon, Moabe e Edom. No Antigo Testamento são são povos que a gente não associa com coisas boas, né? Os amonitas, moabitas. Mas aí é interessante que posteriormente ela se tornou a capital dos amonitas, e posteriormente os babilônios e persas invadiram, e uma pessoa renomeou a cidade para Filadélfia. Aí eu não sei, né? Até coloquei embaixo, tem uma foto aí que tem umas pilastras que são uma ruína, e aí está uma pergunta assim: será que essa Filadélfia era onde habitavam os cristãos da igreja da Filadélfia? Que no livro de Apocalipse comenta, né, que a igreja da Filadélfia
Deus abriu uma porta lá que jamais ia fechar, que ninguém ia fechar. E eu achei incrível, até coloquei do lado desse mapa, porque em meio a vizinhos que não permitem que tenha igreja, que perseguem os cristãos, apesar de que existe também um pouco de radicalismo na Jordânia, mas ainda assim é possível adorar Jesus Cristo lá, é possível compartilhar a fé. Primeiro você precisa fazer amizade, você não pode sair evangelizando, mas as igrejas estão lá, a nossa igreja está lá, pode... Tá? Então, essa foto aí é a foto da nossa igreja. Eu pude conhecer a Igreja de Cristo da Jordânia. Fiquei muito feliz de poder conhecer nossos irmãos e irmãs. A nossa igreja lá, ela fica numa galeria. Se clicar mais um aí, por favor. Aí dá um zoom no slide da frente o letreiro da nossa igreja. A igreja lá hoje tem cerca de 80 membros, né? E está desde 1990. E são cristãos assim que eles precisam fazer amizade, conhecer, sentir segurança primeiro para poder convidar. Até eu contar uma curiosidade, né? Para eu poder chegar na igreja, eu fui de Uber. Só que assim, o líder da igreja não pôde me dar um endereço. Ele me deu uma localidade próxima e ele ficou próximo me esperando, porque ele não confiava que o motorista do Uber poderia pegar o endereço, poderia causar algum problema para ele, né? Então, isso eu achei como se ele tivesse me dado o endereço, tipo, desce na Praça da Bandeira. E ele estava por ali me esperando, depois a gente veio andando. E essa é uma dificuldade que eles têm lá para poder... precisa confiar primeiro nas pessoas, né? Então, eu achei incrível que ainda assim, com essa dificuldade, eles estão lá perseverando, né? Pela causa de Cristo. Aí tem um slide agora que é uma... Quero aproveitar para agradecer, né, que a igreja fez um vídeo, a igreja aqui do Rio mandou um vídeo para lá, e nesse slide tem uma setinha aí que eles estavam projetando o vídeo da nossa igreja aqui para a igreja lá. E aí me pegaram de surpresa, me pediram, vem cá falar sobre a igreja do Rio. Eu achei que eles iam exibir. E aí eles fizeram também uma réplica, então eles mandaram um videozinho, acho que se você clicar aí, que aí já é um videozinho curto, semelhante ao que a igreja aqui manda para eles. ثلاثة يلا Então, eles ficaram felizes e tentaram retribuir também, né, agradecendo o carinho. Nesse dia foi um culto de semana, então tinha poucas pessoas. Mas depois agradeço também pelas fotos que várias pessoas mandaram. E aí eu peguei aquelas fotos e passei para a líder da igreja para ela passar num outro momento lá e compartilhar com as pessoas. Bom, então, assim, a cada convívio que eu tinha lá, eu ia vendo o incrível poder de Deus e a perseverança, né, em meio a tantas dificuldades. E eu tive uma oportunidade incrível, que foi passar uma noite no deserto. E para mim fez toda a diferença. Então a gente chegou num deserto assim, para ver o pôr do sol, e a gente passou a noite numa tenda, mas era tenda bem equipada. E no dia seguinte a gente viu o amanhecer. E para mim foi o melhor tempo com Deus que eu pude ter, que eu pude orar, pude chorar de alegria, de felicidade. E eu me senti reenergizada para o desafio que Ele ia me dar. Então pode clicar, mas... Bom, nessa viagem eu aproveitei também para fazer um curso, porque eu tinha receio, como eu ia viajar sozinha, eu tinha que ter uma justificativa para entrar no país, até porque é um país moderado, mas é um país muçulmano, então mulher viajar sozinha para um país muçulmano seria meio complicado, né? Então, eu iria, a princípio, apenas para visitar a igreja e para visitar o projeto, o mesmo projeto que eu conheci, que eu visitei no Paraná e visitei no Piauí, eles atuam também lá, então meu objetivo seria esse, só que como eu estava com receio de ir sozinha, então eu resolvi me inscrever num curso. E aí eu pedi a Deus que, antes de eu viajar, que a viagem tivesse um propósito espiritual, tanto para mim como para alguém lá, né?
E então Deus me deu o desafio de, então você vai compartilhar sua fé com as pessoas do curso, né? Então aqui essa foto, eu acabei convidei as pessoas para fiz um bate-papo. Deus fez um bate-papo usando a minha vida para convidei a maioria das pessoas que faziam o curso comigo eram bem jovens, eram universitários inclusive, a maioria eram europeus, tinham americanos também. Aí pode clicar mais um, por favor. E nessa outra foto aqui, e eu achei incrível que tinha 2 pessoas que são muçulmanas, europeias, mas muçulmanas, e elas aceitaram o convite e foram lá para o bate-papo. Eu fiz um café da manhã para as pessoas, no local onde eu estava alojada. Deus me deu a ideia de fazer esse café da manhã e me deu a ideia também de compartilhar sobre a minha fé, porque como a maioria era universitária, então eu comentei que eu conhecia Cristo quando eu era universitária, né, há 21 anos atrás, que era a idade de alguma daquelas pessoas que estavam lá, e para mim foi um tesouro, né, e é uma coisa tão valiosa que eu estava querendo compartilhar com eles. E Deus me deu a ideia de compartilhar a escritura da parábola das ovelhas, da ovelha perdida e da moeda perdida, né? Que foi um tesouro encontrado, que levou a muita alegria, e eu estava me sentindo assim. E nessa foto de baixo aqui é impressionante que a jovem muçulmana estava lendo a Bíblia, né? Pela primeira vez ela estava lendo, que eu peguei meu celular. Então, é por isso que eu botei essa frase que Deus gosta de fazer milagre. E repetindo, eu, negra, pobre, da Baixada Fluminense, estou compartilhando a minha fé com um grupo de jovens europeus do primeiro mundo. Então, Deus, realmente Deus, né? Amém. Tá. Obrigada. Deus seja louvado. Bom, aí acabando o curso, tive a oportunidade, mais um. Aí eu finalmente pude encontrar as pessoas do projeto lá do Paraná e do Piauí que estão servindo aqui lá na Jordânia. Então, nesse slide, aqui são pessoas de várias igrejas, a grande maioria é brasileira, porém, a Jordânia não permite abrir uma nova igreja. Então, as pessoas, elas acabam, a maioria, ficando na igreja batista, que é uma igreja que recebe. Porque por ser uma igreja mais antiga lá, então, ela tem autorização para funcionar, digamos assim. Então, aqui nessa foto, eu quis colocar essa foto para mostrar que a Igreja Batista, como a nossa igreja, a gente utiliza a cruz lá, que é para diferenciar que não é um grupo muçulmano, até porque os muçulmanos nos consideram como o povo da cruz. Então, tanto a nossa igreja como todas as igrejas cristãs evangélicas, não apenas a igreja católica, mas costumam utilizar a cruz para dizer que é o povo que crê em Jesus Cristo. Então, aqui nessa foto estou eu e a menina que há 2 anos atrás foi a minha guia e da Marie lá no Paraná. Eu nem imaginava, né, que Deus tinha esse plano de que 2 anos à frente nós estaríamos juntas na Jordânia. E aqui, nessa foto, então, tem vários missionários e voluntários, sendo que a maioria são brasileiros, e tem um casal de refugiados aqui, cristãos iraquianos, que eles prepararam esse banquete para nos receber lá. E, assim, muito interessante. Então, no projeto lá, eles atuam também com reforço, com crianças, porque a Jordânia recebe refugiados, mas não tem escola para todas as crianças. Então, eles conseguiram montar uma escola através de doações, para essas crianças, sendo que a maioria é iraquiana, mas também tem muitas crianças sírias aqui. Então, quando as crianças chegam, elas têm uma devocional, elas ficam juntas para a devocional, e depois elas são separadas em faixa etária, onde elas têm aula, né, de matemática, inglês e árabe. Pode clicar mais um. Só que assim, os professores são rotativos, né? Porque os professores são voluntários, então eles não têm uma certa continuidade, mas as crianças ficam impactadas, porque quando elas estão bem acostumadas, aí o professor precisa ir embora, né? Que é o trabalho voluntário. Essa outra foto aqui também eu quis colocar, porque está ilustrando, né, uma aula,
um menino aqui fazendo uma conta, que é totalmente diferente da nossa aqui, invertida. E embaixo aqui a gente tem vários brasileiros aqui, o Fernando, que é um paulista, um jovem paulista que está aqui cheio de menino abraçado na perna dele. E ele falou que ele se encontrou nesse local, e enquanto Deus permitia lá que ele vai ficar servindo as crianças. E os próprios refugiados também são voluntários, eles dão aula para as crianças lá. Serve um lanche? Pode mudar mais um. Aqui é da oficina de reciclagem. Obrigada. Então, esse aqui é um casal de paulistas também, a Fanny e o Ismael. A Fanny está grávida, agora ela deve estar já com 7, 8 meses. Eu fiquei admirada, assim, eles são jovens. E perguntei como é que vocês vieram parar aqui, né? E ela comentou que eles estavam juntando dinheiro, que eles queriam ser mochileiros aqui pela América do Sul. E quando souberam do projeto lá, e eles sentiram que Deus estava chamando eles para irem para lá, e eles foram, né? Então, admirei bastante essa coragem, e Deus tem abençoado muito a vida deles lá, inclusive com ideias para servir. Essa foto do lado é um estofado, que é quando os refugiados eles conseguem sair do campo de refugiado para morar em algum local, eles não têm nada, não tem nenhum tipo de mobília. E o Ismael, um dia ele estava andando na rua e viu os estofados jogados fora, ele teve a ideia de pegar e fazer uma reciclagem. Só que ele disse que nunca trabalhou com marcenaria, mas com esse coração, esse desejo de ajudar, Deus abençoou. Aí ele fez uma vaquinha online, conseguiu comprar material, montou uma oficina, e hoje ele tem feito essas reformas para doar para os refugiados, né? Pode clicar, mas aqui, aquele projeto Gera Mais, que lá no Piauí tenta trabalhar com a autoestima das pessoas, mostrar que elas podem produzir, que fazem brinquedos. E tem até uma fábrica de violão também, que eu esqueci de comentar lá no Piauí. Aqui na Jordânia, eles têm um trabalho com mulheres, não só as refugiadas, mas para as mulheres da comunidade. Para que elas possam aprender artesanato, aprender corte e costura, e com isso elas têm uma fonte de renda. E aqui é aberto para as mulheres da comunidade, está na foto de baixo, inclusive, dá até para ver que tem uma que está de lenço, que é uma muçulmana. E nessa foto aqui embaixo, elas estavam tendo aula de manicure, então uma cuidando da outra, para poder melhorar também uma autoestima. E aqui é um exemplo de algum tipo de artesanato que elas estavam aprendendo. Bom, nesse dia, eu conheci uma pessoa aqui que foi amor à primeira vista, que é uma brasileira, que eu não sabia que ela era brasileira, que ela estava do jeito que ela estava vestida. Aí depois a gente começou a conversar um pouco, trocamos contato e temos conversado até hoje. Ela me autorizou a falar sobre a vida dela, eu vou falar um pouquinho com a autorização dela e também para pedir orações. Ela mora na Jordânia já há 25 anos, ela se casou com uma pessoa de lá, que um homem veio para o Brasil, conheceu, ela gostou, convidou ela, e ela disse que ela era muito nova, então ficou encantada. Ela disse que ela era cristã, falou para ele, mas ele disse que não se importava. Só que quando chegou lá, ele se transformou, obrigou ela a se converter. E hoje ela está praticamente presa lá, né, porque não tem como sair, ela tem 3 filhas, passando muitas dificuldades, e ele mandou ela jogar a Bíblia dela fora. Ela disse que não ia jogar, ela ficou com a Bíblia escondida, só que acabou que teve um incidente que acabou estragando a Bíblia dela. Ela ficou 10 anos sem ter Bíblia, 10 anos pedindo a Deus que permitisse que ela conhecesse cristãos, que pudesse dar uma outra Bíblia para ela. E o ano passado, 10 anos depois, Deus abençoou essa oração, ela conheceu as pessoas desse projeto, começou a estar em contato com as pessoas. As filhas dela começaram a participar também. Pode clicar mais um, por favor. E aí, o mês passado, as filhas foram batizadas, voltaram a estudar a Bíblia. Ela e as filhas, só tem um porém, né? O marido é muçulmano, o marido não sabe. Então, para mim, é um grande exemplo de coragem e fé. Então, eu peço orações por ela. E as meninas, eu conheci as filhas dela lá. Então, ela me autorizou, né? Só que ela pediu, mas pode colocar a foto, mas coloca uma florzinha no nosso rosto, por receio do próprio marido.
e as meninas me passaram um testemunho que eu achei assim incrível. Aí eu coloquei só um resumo. Eu vou ler aqui uma delas, a mais velha, que se chama Aya, tem 21 anos, mas considera ter apenas alguns meses de vida, pois antes de conhecer a Cristo, sentia-se sem vida interior, mas agora tudo mudou por saber que Deus a ama, por saber que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Quer conhecer mais Jesus Cristo. Então, lê a Bíblia. Ela escreveu 3 vezes, ela mandou um áudio para mim, ela colocou 3 vezes que ela lê a Bíblia, porque ela quer muito, está sedenta para conhecer a Cristo. E ela pede nossas orações, pois ela tem certeza que seu pai poderia matá-las se souber que elas se converteram ao cristianismo, porque no Islã é um pecado gravíssimo a conversão para uma outra religião. E ela termina o testemunho dela pedindo a Deus que abençoe a todos nós e que nos ama. Ela mandou áudio para a nossa igreja, né? E aí a irmã dela, que é Arlan, tem 20 anos, é universitária, mas enfrenta muita oposição do pai para poder estudar. Desde que começou a conhecer a Cristo, sente alegria interior e mais confiança para lidar com as dificuldades, pois sabe que pode recorrer ao Pai Celestial e sente-se confortada pelo Espírito Santo. Também pede orações pelo Pai, para que ele também possa conhecer a Jesus Cristo. E eu peço, por favor, inclua essa família da Fátima e suas 2 filhas nas suas orações, porque Deus já está fazendo grandes coisas lá. Então, é isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada pela atenção de vocês e que toda a honra e glória sejam dadas a Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Glória. Então eu achei que essas coisas iam encorajar muito a nossa igreja, a gente saber como é a vida num país como a Jordânia e como é também dentro do nosso próprio país, né? Alguns lugares em que existem grandes necessidades, mas que a gente pode ser luz para as pessoas. Eu queria só terminar. Em primeiro lugar, eu queria muito te agradecer, Glorinha, não só por você compartilhar, mas pela sua vida, pelas coisas que você tem se dedicado e se empenhado a fazer pelos outros, né? Por amor e por amor a Deus e as pessoas, né? Queria te agradecer. E eu queria compartilhar algumas coisas que eu acredito que são lições que a gente pode tirar das coisas que a Glória compartilhou, né? E uma das coisas que eu acredito é que o amor, ele supera o medo. A Bíblia fala em 1 João 4, né, versículo 16, que Deus é amor. E ele continua falando que o perfeito amor, ele expulsa o medo. Então, muitas pessoas precisaram de muita coragem. Eu imagino essa família que o marido é cristão, quer dizer, que o marido é muçulmano, e a filha dela falando, né? Se meu pai souber, ele pode me matar, né? Isso é bem desafiante, mas o amor que elas têm por Deus, e a esposa pode levar o evangelho para outras pessoas. Então, eu acredito que isso pode nos dar um encorajamento para que a gente possa amar as pessoas. E assim, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o destino eterno das pessoas. Então, eu acredito que o poder não vem das pessoas que estão ali, mas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus pode transformar e vai cumprir o seu papel. E tem uma passagem também em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, o apóstolo Paulo fala para os coríntios, ele fala que o conhecimento, ele traz orgulho, mas o amor edifica, constrói, fortalece. Muitas vezes a gente estuda muito a palavra de Deus e quer conhecer e lê para conhecer Jesus, mas a gente não divide essas coisas com as outras pessoas.
Então, Deus quer que você fale da palavra de Deus para outras pessoas. Deus quer que você compartilhe, para que você possa edificar e salvar. Você vê quanta edificação tem acontecido no Nordeste brasileiro, pessoas ajudando outras. No Rio de Janeiro mesmo, aqui no nosso projeto, Crescer. Mas a gente precisa ter a disposição de fato amar as pessoas, mais do que conhecer da Bíblia, é compartilhar com as outras pessoas aquilo que a gente tem aprendido. E eu acredito que Deus vai continuar fazendo milagres a cada dia, né? E só queria terminar aqui. Tem uma passagem em Isaías 55 que eu queria terminar lendo com vocês. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Bom, irmãos, eu queria terminar com essa passagem porque Deus tem planos e nada pode frustrar os planos dele. Mas nós podemos escolher se vamos fazer parte dele ou não. Se a gente fala, não importa quem você é, se você é branco, se você é negro, se você tem condição financeira ou se você não tem, o que importa é se você se compromete com a palavra de Deus e anunciar a palavra para outras pessoas. Porque se você faz isso, a palavra não volta vazia para Deus. Não tem trabalho que você faça que não tenha resultado para Deus, se você tiver fé na palavra. Tem muitas vezes você não vai saber. Deus faz isso. Ele não permite que você saiba o que aconteceu no futuro. Mas passado alguns anos você vai ver que ou talvez você nunca veja, mas se você confiou na palavra de Deus, ela vai fazer o propósito que Deus tinha para ela. Então eu queria encorajar vocês com esse pensamento, que a gente possa confiar na palavra de Deus e amar as pessoas que estão à nossa volta. Queria muito agradecer a Glorinha e queria terminar com uma oração.